Bom, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai entrar em uma nova fase do curso, onde nós vamos abordar as ideias acerca da topologia na reta, tá? Bom, então a gente vai primeiro falar sobre a ideia de ponto interior, mas para isso, né, eu vou explicar um pouco o conceito de vizinhança, né? Então, o que seria uma vizinhança de centro A, onde A é o número real, né? E raio epsilon. Bom, então a vizinhança, né? Eu vou escrever dessa forma aqui. Então, mais uma vez, centro A e raio epsilon, né? A vizinhança nada mais é do que um conjunto, né? Formado por números reais, tal que x menos a em módulo é menor do que epsilon, né? Essa distância aqui é menor do que epsilon. Isso, pessoal, nada mais é do que esse intervalo aqui. Então, eu defino um ponto A, e aí eu vou somar e subtrair, né, um epsilon, onde esse epsilon é um número suficientemente pequeno, né? É o mesmo conceito lá de limite, né? E de forma gráfica, a gente tem essa visualização aqui, né? Então você define, como falei antes, o ponto A, e aí você traça, né, você cria um intervalo, né? Então todo mundo aqui, né, que está dentro desse intervalo aqui, é uma vizinhança, né, onde o A é o centro e o epsilon, né, é o meu raio, certo? Essa é a ideia de vizinhança. Tranquilo? Bom, e aí a gente também tem, né, uma outra forma de escrever, que é a mesma ideia. Eu tenho um y, então um número pertence a essa vizinhança. Se somente se, né, esse número aqui está entre a menos epsilon e a mais epsilon. Isso nada mais é do que o módulo, né, de y menos a menor do que epsilon. Então, só para citar aqui alguns exemplos, a vizinhança aqui de raiz de 2 e 1, né? No caso, o centro é raiz de 2, né? Centro. E o raio é 1. Então, o intervalo, né, vai ser formado por esses dois elementos aqui. Raiz de 2 menos 1 e raiz de 2 mais 1. Um outro exemplo, a gente tem aqui essa vizinhança, onde o zero é o nosso centro e o raio eu considero como sendo 1. Então, o conjunto formado vai ser esse intervalo de menos 1 até 1. Bom, a gente vai ver aqui então, no caso, né, sabendo isso já, né, o conceito de vizinhança, então a gente vai para a definição de ponto interior, tá? Então, seja x, né, um conjunto real, e A também real. Então, a gente fala que esse número A ele é um ponto interior de x quando existe um número real epsilon positivo, tal que a vizinhança, né, de centro A e raio epsilon está contida em x. Ou seja, existe alguma vizinhança de A que está inteiramente contida nesse subconjunto. Item 2, a gente chama interior de x o conjunto de todos os pontos interiores de x. Logo, a notação aqui vai ser essa daqui, né? Int, né? Interior de x, ou dessa forma usando o parênteses, tá? Bom, vamos aqui ver alguns exemplos, né? Então, vamos considerar aqui, colocar aqui x1, esse intervalo formado por 0 e 1, tá? Intervalo aberto. Então, de forma gráfica, a gente teria mais ou menos isso, né? Então, aqui a gente tem a reta real, então aqui 0 aberto e 1 aberto, né? Bom, a gente vai escolher um ponto, né? Vamos supor aqui, fazer alguns testes, né? Vamos pegar um ponto que está A, colocar aqui o A, escolher um ponto A,
fora desse intervalo, né? Nesse caso aqui, pessoal, não tem como a gente fazer com que o A seja o interior desse conjunto. Por quê? Porque para ser interior, né, o ponto é preciso estar dentro do intervalo, tá? Então, nesse caso aqui, está errado. Agora, mais uma vez, 0 aberto e 1 aberto. Bom, nesse caso aqui, né, a gente tem o seguinte, vamos pegar um ponto A. Será que o 1 seria interior? O número 1 seria interior a esse intervalo? Bom, nesse caso, também não. Por quê? Porque se eu definir 1, para a gente tirar a prova, né, basta então considerar o 1 como sendo o centro. Se eu considerar o 1 como sendo o centro, dado um epsilon qualquer, a gente vai ter um intervalo aqui, por menor que seja, né? Vou colocar aqui um epsilon bem pequeno, tá? Aqui o desenho vai ficar um pouco grande, mas tudo bem. Então, aqui a gente tem esse intervalo aqui, tá? Essa vizinhança, né? Bom, essa parte esquerda, tranquilo, está contida no intervalo. Só que essa outra parte, não. Então, nesse caso, assim também como eu escolhi no exemplo anterior aqui, né? Nesse primeiro aqui, né? Um ponto fora do intervalo, e nesse caso, esse ponto fora não pode ser interior, isso também ocorre para os pontos de fronteira, tá? Tanto o 0 como, nesse caso aqui, o número 1. Então, não tem como fazer um intervalo aberto ou com centro no 0 ou com centro no 1 que contenha esse intervalo x1, certo? Então, só para definir aqui, logo, né, se eu tenho aqui um número, né, que não pertence ao intervalo, então isso significa dizer que não existe, né, não existe um epsilon positivo tal que a vizinhança em centro A e raio epsilon esteja contida nesse subconjunto, tá? No caso, isso aqui, pessoal, é relacionando a esse primeiro gráfico, tá? Bom, então um ponto fora do intervalo não pode ser interior. Os pontos de fronteira, né, também não podem ser interior. Então, nesse caso aqui, né, o interior desse intervalo vai ser o próprio intervalo, certo? Vamos pegar aqui um outro exemplo, tá? Vamos pegar agora o conjunto x2 formado por 1, 2 e 3. Percebam que eu não estou pegando um intervalo, estou pegando um conjunto com 3 elementos. 1, 2 e o 3. Colocando aqui no gráfico, então, número 1, número 2, número 3. Bom, nesse caso aqui, né, a gente não pode também ter um intervalo, tá? Nesse caso, né, a gente não pode ter um intervalo aberto aqui. Por quê, pessoal? Porque o conjunto, né, que a gente está pegando aqui, que é o x2, ele é um conjunto aqui que é finito, beleza? Então, nesse caso aqui, não vai ter nenhum tempo de intervalo, certo? Vamos pegar um outro exemplo agora, x3, tá? x3. Bom, nesse caso aqui, eu vou pegar um exemplo aqui, aberto no 0, fechado no 1, tá? Então, vou colocar aqui o gráfico mais uma vez, aberto no 0, fechado no 1. Fechado esse símbolo aqui, né? Bom, vamos lá. Vamos definir aqui, então, fazer uns testes aqui em relação ao ponto, né? Ao centro. Bom, nesse caso aqui, um centro no 0 ou em 1,
ele vai estar dentro ou fora aqui no caso. Se eu pegar aqui, no caso aqui, o ponto 1, centro 1, ele vai estar, mesmo pegando um epsilon muito pequeno, né? Mesma coisa, ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar contido aqui nesse lado, no lado esquerdo, mas do lado direito, não. Né? Então, nesse caso, não dá certo. Da mesma forma também, se eu olhar para o zero, né? Definindo o zero como sendo o centro, dado um epsilon, também não vai dar certo, porque nesse lado aqui, ó, aqui está contido, né? Essa vizinhança está ok. Só que no lado aqui, no lado esquerdo, não vai. Então aqui dá problema, né? Aqui não dá certo. Bom, então quem seria o interior de x3? Nesse caso, pessoal, o interior de x3 vai ser o intervalo aberto no 0 e aberto no 1. Beleza? Justamente porque eu pegando qualquer ponto, vamos supor aqui, ó, fazer um desenho aqui para não ficar muita poluição visual. Definindo aqui um ponto aqui, ó, um caso, né? Centro A, né? E raio epsilon. Né? Então a gente percebe o seguinte, né? Pegando um epsilon suficientemente pequeno, a gente consegue ver então que a vizinhança, né? Tanto no lado direito como no lado esquerdo, ela está dentro, né? Ela está contida no intervalo 0, 1. Beleza? Então qualquer ponto nesse meio aqui, não sendo 0 e não sendo o 1, tá certo. Beleza? Diferentemente, voltando aqui para o exemplo 2, diferentemente desse caso aqui, porque nesse caso aqui a gente tem, no caso, um conjunto com 3 elementos e a gente está, no caso, por trás, atrás de um intervalo que não tem como, tá? Porque o conjunto aqui é um conjunto finito. Então, essa é a ideia do conceito todo de vizinhança e, por sua vez, o ponto interior, tá? Então, o ponto interior, pessoal, ele não pode ser interpretado como sendo, por exemplo, um infinito, tá? Ele tem que ser um número real. Só voltando para o exemplo aqui, ó, para a definição. O ponto interior é um número real, tá? Essa é a ideia. Então, pessoal, ficamos... Só para fechar aqui, a gente vai, então, de forma análoga ao exemplo 1, a gente obtém aqui, então, que o interior de x3, né, que foi o exemplo último que a gente colocou, ele é formado pelo intervalo aberto no 0 e no 1. Aí, aqui é a explicação, tá? Só repetição do que eu havia falado. Por quê? Porque mesmo colocando o ponto 1 pertencente ao x3, nenhum intervalo contendo o 1 estará, de fato, inteiramente contido em x3. Então, a conclusão vai ser o seguinte. O interior do intervalo aberto, aliás, perdão, do intervalo fechado AB é igual ao interior do intervalo aberto AB, que por sua vez é igual ao interior do intervalo fechado no A e aberto no B, que também é igual ao interior de um intervalo aberto no A e fechado no B. E isso tudo, né, pessoal, é igual ao intervalo, no caso, o conjunto em si, né, o intervalo aberto A e B. E agora sim, pessoal, a gente encerra esse vídeo aqui. No próximo vídeo a gente vai dar continuidade a mais conceitos, né, relacionados à ideia de topologia. Era isso e obrigado.